Você já teve aquela sensação de que nunca tá fazendo o suficiente? Que mesmo depois de estudar, trabalhar ou produzir algo importante, você ainda acha que podia estar fazendo mais? Bom, hoje a ideia de produtividade virou quase uma obrigação. Você tem que estar ocupado o tempo inteiro. Mas no final das contas, você acha que isso é realmente sustentável? Hoje em dia, a gente vive numa cultura que basicamente descansar é perca de tempo. Muito por conta da internet, cria essa ilusão de que se você não tá ocupado, você tá ficando pra trás, sabe? Só que esse pensamento geralmente só vai te fazer ir mais pra trás. Você ficar pensando nas coisas ao invés de fazer. Aquele pensamento de você devia estar produzindo agora. É como se a gente tivesse que correr uma maratona, só que ao invés de ir no ritmo de uma, a gente quisesse correr como se fosse uma corrida de 100 metros. Não funciona assim. A gente tem que dar o tempo certo para as coisas. E não me entenda errado. Produtividade é algo incrível. Ter disciplina, manter constância, buscar evolução, tudo isso é incrível. Mas a produtividade de verdade não tá na quantidade, tá na qualidade. Não adianta você estudar por várias horas seguidas se você não entender aquele assunto de fato. Vale muito mais a pena você estudar por 2 horas que seja, 1 hora, com uma qualidade boa. É como tentar encher um balde furado, sabe? Você vai estar sempre tentando colocar mais e mais e mais, ao invés de tentar consertar aquilo que você tinha que focar desde o início, para você poder evoluir de fato, entende? E é aí que a gente começa a falar do descanso. O descanso não é perda de tempo, é você reavaliar e ver o que você está errando, é você descansar e repensar suas atitudes. O nosso cérebro sempre precisa dessas pausas para poder fazer essas associações. Você já se encontrou na situação de que você estava com um problema muito grande e você não conseguia resolver de jeito nenhum, mas então você largou isso, deixou de lado por um tempo e quando você voltou você conseguiu resolver isso de uma maneira muito mais fácil? Bom, isso não é uma coincidência. O nosso cérebro funciona com essas pausas e às vezes quando a gente está muito profundo naquilo, a gente acaba ignorando coisas básicas. E aí que é o valor do descanso. O descanso ele serve para a gente poder parar e pensar nas coisas de maneira mais correta, sabe? E não, descanso não é você só pegar o celular, deitar no sofá e ficar se culpando enquanto rola o TikTok porque você tá fazendo aquilo. Não, isso é chamado de descanso culposo, né? Aquele descanso que você não para de pensar que o que você tá fazendo é errado. E assim, você não vai recuperar energia nenhuma, você não vai conseguir voltar mais forte depois, entende? O descanso de verdade tá naquele descanso que você vai parar, vai relaxar e não vai se cobrar. Você tem que entender o valor daquilo que você tá fazendo e o porquê. E obviamente que sem excessos, porque se você descansa demais ou trabalha demais, as duas coisas dão errado. Se você descansa demais, você não produz nada. Se você trabalha demais, você acaba muito estressado e acaba produzindo coisas ruins. E o que seria exemplos desse tipo de descanso de verdade? Fazer coisas que você enxergue valor. Parar um tempo, dar uma caminhada, parar um tempo, às vezes só pensar, assistir uma série interessante que você queira há muito tempo, jogar um jogo, conversar com alguém, essas coisas que você dê valor. Você tem que escolher isso e você tem que saber maneirar essas coisas, você tem que saber equilibrar os dois. E o ponto é esse, o equilíbrio, você tem que saber equilibrar. Então você tem que fazer pausas programadas. Estude por 1 hora ou 2 horas e descanse depois 15, 20 minutos ou até mais. Você tem que separar os seus momentos de lazer tirando essas pausas. Você vai fazer essas pausas durante os seus estudos, seu trabalho, esse tipo de coisa. Obviamente que considerando que você tem a oportunidade de fazer isso, mas você também tem que separar outros momentos para você ter esse lazer mais duradouro, para você poder fazer algo que você queira por um tempo maior. E você tem que entender que esse descanso não é desperdício, esse descanso é feito para você poder voltar mais forte e você voltar sabendo que você tem um objetivo. No final das contas, produtividade não é trabalhar o tempo todo, é saber dosar. É construir uma rotina que você consiga manter sem se destruir no processo. Produtividade é avançar, avançar em frente, mas com energia para continuar avançando amanhã também. Não adianta você fazer somente hoje e esquecer que tem mais muitos dias pela frente. Então, priorize sempre fazer pouquinho todos os dias do que fazer muito em um dia e desistir amanhã. Bom, agora é sua vez. Deixa aí nos comentários se você consegue descansar de verdade sem se sentir culpado.
Bom, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E lembre-se sempre, o que é nosso, ninguém tira.